O estádio do Maracanã, um dos templos mais emblemáticos do futebol mundial, vive um momento de grande expectativa e polêmica. A possibilidade de mudança no nome do estádio, que é uma das maiores referências do futebol brasileiro e palco de inesquecíveis partidas históricas, tem gerado debates intensos entre torcedores, dirigentes e autoridades. O Flamengo, como principal clube usuário do Maracanã, está diretamente envolvido neste negócio que pode mexer profundamente com a identidade do local e com a relação entre o clube, a torcida e a cidade do Rio de Janeiro. A ideia de alterar o nome do Maracanã não é nova, mas ganhou força recentemente devido a uma proposta apresentada por um grande patrocinador interessado em assumir os direitos de naming rights do estádio. Esse tipo de negócio é comum no futebol mundial e consiste na venda do nome do estádio para uma empresa que busca visibilidade e associação com a marca esportiva. No entanto, no caso do Maracanã, a situação é ainda mais delicada por conta da carga histórica e cultural que o nome carrega, além do enorme impacto simbólico para a população carioca e para o Brasil como um todo. O Flamengo, como um dos principais clubes do país e maior usuário do estádio, tem uma posição central nessa negociação. A diretoria rubro-negra está participando ativamente das conversas para tentar equilibrar os interesses comerciais com a preservação da identidade do local. A possibilidade de uma mudança no nome do Maracanã, vinculada a um grande patrocínio, pode significar um aporte financeiro importante para o clube, o que ajuda a reforçar o elenco, investir em infraestrutura e manter a competitividade nacional e internacional. Por outro lado, a ideia enfrenta a resistência de vários setores da sociedade, incluindo torcedores de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, que veem o Maracanã como patrimônio cultural e histórico que não deve ser mercantilizado a ponto de perder seu nome tradicional. A pressão popular nas redes sociais e nos meios de comunicação tem sido intensa, com muitos defendendo que o estádio deve manter seu nome original, independentemente das vantagens financeiras que uma possível mudança poderia trazer. Dentro do Flamengo, há um debate interno sobre como posicionar-se publicamente em relação à proposta. A diretoria sabe que o clube pode se beneficiar muito com a receita advinda do naming rights, mas também entende que a aceitação da torcida é fundamental para qualquer decisão nesse sentido. Alguns membros da cúpula rubro-negra sugerem que o clube poderia propor uma alternativa, como manter o nome Maracanã como parte do nome oficial do estádio, anexando o nome do patrocinador, de modo a preservar a tradição e, ao mesmo tempo, captar recursos importantes. Além das questões culturais e esportivas, o aspecto jurídico e político também tem papel relevante nessa história. A administração do Maracanã é compartilhada entre o governo do estado do Rio de Janeiro, que é o proprietário do estádio, e entidades responsáveis pela sua gestão e manutenção. Qualquer mudança no nome precisa ser aprovada por essas instâncias, o que envolve negociações complexas e articulações políticas. A presença do Flamengo nas discussões reforça a importância do clube como ator fundamental no processo decisório. A questão do naming rights não é apenas sobre o nome do estádio, mas sobre todo o modelo de gestão e comercialização do futebol brasileiro que vem evoluindo nos últimos anos. O Flamengo, ao ser parte ativa desse movimento, demonstra que está alinhado com as tendências globais de profissionalização e geração de receitas no futebol. Entretanto, a sensibilidade em relação ao nome do Maracanã coloca em xeque até onde o clube e seus parceiros estão dispostos a ir para garantir recursos financeiros. Do ponto de vista financeiro, a proposta envolvendo o Flamengo e a possível mudança do nome do Maracanã representa uma oportunidade única para o clube alavancar suas receitas. Com valores estimados na casa das centenas de milhões de reais, o acordo pode transformar a realidade econômica do clube, permitindo investimentos significativos em contratações, manutenção do CT, melhorias para a torcida e fortalecimento da marca Flamengo no Brasil e no exterior. No entanto, o risco de desgaste junto à torcida e à opinião pública é um fator que a diretoria precisa avaliar com cautela. O Flamengo sabe que a paixão dos seus milhões de torcedores é um ativo valioso e que decisões impopulares podem gerar uma repercussão negativa, que afeta a imagem do clube e seu relacionamento com seus fãs. Por isso, a comunicação em torno do tema é tratada com sigilo e estratégia, buscando construir uma narrativa que minimize possíveis impactos negativos. O debate também envolve a questão da influência de patrocinadores e investidores estrangeiros no futebol brasileiro. A entrada de grandes empresas multinacionais na gestão e no patrocínio de clubes e estádios tem provocado discussões sobre a autonomia dos clubes e a preservação da identidade local. No caso do Maracanã, a questão é ainda mais sensível por ser um ícone nacional. A atuação do Flamengo nesse contexto é vista como um termômetro para o futuro do futebol brasileiro diante da globalização e do mercado internacional. Outro ponto que merece atenção é a relação do Flamengo com as demais torcidas que usam o Maracanã.
Apesar de ser o clube com maior número de jogos e público no estádio, o Flamengo divide o local com outros grandes clubes cariocas, e qualquer mudança no nome deve considerar o impacto para todos. A gestão do estádio busca soluções que possam contemplar esses interesses e evitar conflitos, enquanto o Flamengo tenta assegurar que sua voz seja ouvida nas decisões que envolvem seu principal palco. Em meio a esse cenário, surgem especulações sobre qual seria o novo nome do Maracanã caso o acordo seja fechado. Nomes de grandes empresas do ramo financeiro, tecnologia ou até mesmo do setor de bebidas têm sido ventilados nos bastidores. A escolha do patrocinador impactaria diretamente na imagem do estádio e na forma como o público passa a enxergá-lo, seja como um símbolo de modernidade e investimento ou como um exemplo de comercialização excessiva do esporte. Ainda não há uma definição concreta sobre o futuro do nome do Maracanã, mas as movimentações já indicam que o tema será uma das pautas centrais do futebol brasileiro nos próximos meses. O Flamengo, como protagonista desse processo, tem a responsabilidade de conduzir as negociações com transparência, respeito à sua torcida e visão estratégica, buscando melhor para o clube e para o esporte como um todo. Além disso, a decisão sobre o naming rights pode abrir precedentes para outros estádios do país, que também enfrentam desafios financeiros e buscam alternativas para se manter competitivos e modernos. O modelo de parceria público-privada, com participação ativa dos clubes, patrocinadores e governos, tende a se consolidar como caminho para o desenvolvimento do futebol brasileiro nos próximos anos. O Maracanã, por sua história e relevância, merece uma abordagem cuidadosa e equilibrada que preserve sua essência e ao mesmo tempo permita sua evolução e sustentabilidade financeira. O Flamengo, ao assumir papel central nessa discussão, demonstra seu compromisso em estar na vanguarda dessas transformações, reforçando seu status de clube moderno, ambicioso e conectado com as demandas do esporte atual. Em resumo, a possível mudança no nome do Maracanã, envolvendo o Flamengo e um grande patrocinador, é um tema complexo e multifacetado que envolve aspectos culturais, esportivos, financeiros, políticos e sociais. O desenrolar dessa história será acompanhado de perto por milhões de torcedores e entusiastas do futebol, que esperam que a tradição seja respeitada e que o clube possa continuar crescendo e conquistando vitórias dentro e fora de campo. Para compreender a profundidade desse assunto, é fundamental analisar como o naming rights tem sido utilizado no futebol mundial e o que isso representa para clubes e estádios. Em países como Inglaterra, Alemanha e Espanha, a comercialização do nome dos estádios é uma prática consolidada, proporcionando receitas significativas e estáveis para os clubes. No entanto, no Brasil, onde o futebol é mais enraizado em questões culturais e identitárias, a venda do nome de estádios é recebida com desconfiança e resistência por parte expressiva da população. O Maracanã, além de ser um estádio de futebol, é um símbolo da cultura carioca e brasileira. Foi palco de momentos inesquecíveis, como a final da Copa do Mundo de 1950 e grandes jogos de clubes brasileiros e internacionais. Sua arquitetura, capacidade e localização o tornam um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro, e qualquer alteração em seu nome é vista por muitos como uma quebra dessa tradição. Esse fator cultural é um dos principais obstáculos para a aprovação da mudança, mesmo diante dos claros benefícios financeiros. A diretoria do Flamengo está ciente desse cenário e trabalha para encontrar um equilíbrio entre preservar o respeito à história e atender às necessidades financeiras do clube. A participação ativa nas negociações permite ao Flamengo influenciar positivamente o formato do acordo, buscando garantir que o nome Maracanã não desapareça completamente, mas sim seja mantido de forma combinada com a marca do patrocinador, como tem sido adotado em outros grandes estádios pelo mundo, como o Allianz Parque em São Paulo. Os possíveis parceiros interessados no naming rights do Maracanã são empresas de grande porte, muitas delas multinacionais com atuação global, que enxergam no Flamengo e no estádio uma oportunidade ímpar de marketing e fortalecimento de marca. A proximidade do clube com uma torcida enorme e engajada é um diferencial para esses investidores, que querem associar sua imagem a um dos clubes mais populares do planeta. Entretanto, essa relação também gera discussões sobre o poder que esses grandes investidores e patrocinadores podem vir a exercer dentro do futebol brasileiro. A entrada de capital estrangeiro e a associação com marcas globais podem trazer recursos valiosos, mas também levantam questionamentos sobre o controle que o clube mantém sobre suas decisões e sua identidade. Outro ponto que merece destaque é o impacto da pandemia de Covid-19 nas finanças dos clubes brasileiros, incluindo o Flamengo. A necessidade de novas fontes de receita para equilibrar os orçamentos, investir em infraestrutura e manter a competitividade no cenário nacional e internacional faz com que o clube esteja mais aberto a negociações comerciais robustas, como a venda do naming rights do Maracanã. Assim,
O timing dessa proposta coincide com o momento em que o Flamengo busca consolidar sua estrutura financeira para manter sua hegemonia esportiva. A relação do Flamengo com o governo do estado do Rio de Janeiro, que administra o estádio, é fundamental para o sucesso das negociações. Embora o clube tenha uma grande influência devido à sua representatividade pública, as decisões dependem de articulações políticas e legais que envolvem diversos atores. Esse fator torna o processo mais lento e complexo, exigindo paciência e habilidade diplomática da diretoria rubro-negra. Torcedores e especialistas também discutem alternativas para que o Maracanã possa continuar sendo uma referência histórica e, ao mesmo tempo, garantir sua sustentabilidade financeira. Algumas propostas incluem a criação de áreas premium, investimentos em modernização da infraestrutura e parcerias estratégicas que não envolvam necessariamente a mudança do nome do estádio. Essas opções tentam conciliar tradição com inovação. Além disso, a mídia tem um papel importante na formação da opinião pública sobre o tema. A cobertura intensa das negociações, muitas vezes permeada por rumores e especulações, contribui para aumentar a pressão sobre as partes envolvidas. O Flamengo, atento a isso, procura administrar a comunicação para evitar crises e manter o foco nas vantagens que o negócio pode trazer para o clube e para seus torcedores. Outro aspecto relevante é a relação entre Flamengo e as outras torcidas do Rio de Janeiro, que também utilizam o Maracanã como palco dos seus jogos. Qualquer mudança no nome do estádio precisa considerar o sentimento dessas torcidas e o impacto que isso causaria na dinâmica dos clássicos e eventos esportivos. O respeito e o diálogo entre as partes são essenciais para garantir a harmonia e evitar conflitos. O futuro do Maracanã, portanto, está diretamente ligado ao sucesso dessas negociações e à capacidade do Flamengo de equilibrar os interesses comerciais, culturais e esportivos. Caso o acordo seja fechado, o clube poderá estabelecer um novo patamar financeiro que reforçará sua posição de liderança no futebol brasileiro e ampliará sua presença no cenário global. Esse movimento também representa um passo importante na modernização do futebol brasileiro, que historicamente dependeu muito das receitas de bilheteria e patrocínios tradicionais. A venda do naming rights, aliada a outras fontes de renda, pode transformar o modelo de negócio dos clubes, tornando-os mais sustentáveis e competitivos em âmbito mundial. Em suma, a possível mudança no nome do Maracanã, com o Flamengo como protagonista, é uma pauta que transcende o futebol e toca questões de identidade, tradição, economia e política. O desfecho dessa história poderá definir os rumos do estádio mais famoso do Brasil e marcar uma nova era para o Flamengo, que busca se consolidar como gigante global dentro e fora das quatro linhas. O tema, que já movimenta os bastidores do futebol e da política carioca, continuará sendo acompanhado com atenção por torcedores, jornalistas, analistas e investidores, ansiosos para ver qual será o impacto dessa negociação histórica para o futebol brasileiro e para o clube mais popular do país.